Quando a gente fala dessa divisão, é justamente eu ali olhando pro front, quando a gente utiliza um recurso, por exemplo, calcular, ou no caso da barbearia, né, realizar agendamento, ou vamos supor que a gente queira fazer um cálculo. Antes, como que era feito? Você apertava calcular, o HTML com o JavaScript ali no próprio navegador no browser, ele faria o cálculo e retornava para você na tela o cálculo, o resultado do cálculo. Ou às vezes, no caso você colocou JavaScript, mas quando você precisava ali às O, vezes de alguma coisa que envolvesse ali um servidor, você tinha o PHP misturado nesse caminho, isso. fazendo toda essa regra de negócio ali dentro. E aí o que nós temos hoje, né, que realmente é uma versão mais correta, a gente encapsular a regra de negócio, esses cálculos que eu estou dizendo pode ser qualquer outra regra de negócio. Exato. Então, quando você apertar ali calcular ou agendar, você faz uma requisição para o seu back-end e lá dentro, no seu back-end, você tem o seu cálculo. E aí ele retorna o resultado do cálculo para quem chamou e ele aparece. Exato. Para que numa camada externa só fique ali a chamada para o cálculo. É isso que você está falando? Exato. É que assim, hoje é um padrão assim que as aplicações vêm tomando como forma de se desenvolver, de se implementar, justamente para você ganhar simplicidade do lado do front, né? E quando eu falo simplicidade, não é, pessoal, não me entenda mal, é simplicidade de você abstrair algumas coisas que podem ser totalmente direcionadas para um serviço do back-end, porque hoje também você tem a questão de que o front-end ele não é uma coisa mais tão simplista, você tem uma complexidade grande de front-end, que é a estilização, que é componentização, reuso. Então, assim, o front-end ele ficou muito mais, como posso dizer, robusto, né? Você consegue fazer muita coisa só no front-end, né? O que eu estou falando aqui é que tem muita coisa que o front-end ele pode te entregar apenas como front-end e não como um front-end barra back-end, entendeu? Então a ideia de fazer isso é justamente a gente ter uma segregação. E aí eu faria basicamente, né? Eu tenho uma SPA, né? Que me chamaria através Single. de APIs, né? Obviamente, requisições que fariam para o meu back-end, para o meu servidor. E aí a gente começa a entrar no outro Porque aí o conceito. Angular já não faz. O Angular para ali nos botões, no front e a requisição para o back-end. E quem faria essa comunicação para o back-end? Qual linguagem você utilizaria? Então, o Angular ele poderia ali usar, obviamente, a própria libd lá, você tem hoje N libs ali que fazem a comunicação, né, de requisição. Antigamente você tinha o Ajax, né, que vinha do jQuery, do Angular você tem o Fetch, você tem nem é do Angular, mas do próprio JavaScript, você tem o Fetch, você tem outras libs ali do JavaScript que fazem essa requisição e montam essa requisição. O que eu tenho aqui na outra ponta, no final, é que o meu back-end ele começa a ser um pouco mais contextualizado, né? Então eu começo a quebrar ele um pouquinho em pequenos serviços ali e eu começo a expor isso em forma de APIs, né? Que é um outro ponto, em algum outro jargão que a gente vem falando muito aí desde 2010, que é eu deixo de ter um grande monolito dentro do back-end que faz tudo e começa a segregar ele um pouquinho. Isso também não é coisa nova, gente, porque isso aí já envolve outros padrões ali de arquitetura que já existe há muitos anos, né? Que aí, se a gente trazer para um paralelo, né, para quem está aprendendo a linguagem de programação, é muito comum, né, quando você começa a escrever seus primeiros códigos, fazer aquele código linguiça, né, Macarrônico, que aquele a gente chama. macarrão, É, macarrone, o monolito, o código exato. linguiça que ele vai, ele começa ali o ponteiro e ele vem fazendo tudo. E aí logo depois que você evolui mesmo como na programação, você começa a organizar melhor os pensamentos e o código, é a hora que você começa a envolver funções, classes. Então, pô, se eu estou fazendo esse cálculo todas as vezes que eu faço essa requisição, isso aparece 5, 6, 7 vezes no meu código, então é melhor eu capsular isso numa função, fica esse trecho de código aqui, toda vez que eu preciso dele, eu chamo essa função e ela faz para mim.